Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você. Olá, tudo bem? Bom dia! Pela Band Maringá e está no ar mais um Bora Maringá que começa agora e vai até às 9 da manhã, quando então a gente dá espaço para o Bora Brasil, direto de São Paulo. Vamos lá para a nossa realidade, os assuntos de Maringá e de toda a região. Só lembrando que a gente está no YouTube, hein? youtube.com/Léo Júnior Maringá. Você clica lá, você assiste o programa quantas vezes você quiser, a hora que você quiser e compartilha com quem você quiser. Olha só que maravilha. Vamos lá? Hoje já é dia 14 de janeiro, comemora-se o dia do treinador de futebol e o dia do enfermo. Olha só, se você está doente, hoje é seu dia. Nunca imaginei que o doente tivesse um dia, mas é hoje, é hoje. Vamos lá, nós temos muita informação, nós temos a nossa linha direta, 449-2000-6295, mandou, chegou. Ouvir a câmera do seu celular aqui, ó. Você pode mandar texto, mandar foto, pode mandar vídeo engraçado ou não. De repente você está bravo com alguma coisa no seu bairro, na sua cidade, compartilha com a gente para a gente colocar no ar aqui, tá bom? Vamos lá. O Hemocentro de Maringá está fazendo uma campanha de doação de sangue. Por conta de quê? Essa época muita gente viaja e as doações de sangue caem. Falta sangue, a verdade é essa. E aí eles são obrigados a se virarem nos 30 lá. Vamos ver. Todo final de ano é sempre um período de atenção nos hemocentros em todo o estado. As necessidades por sangue aumentam e o número de doadores diminui significativamente devido às festas de fim de ano. E é por esse motivo que nessa época do ano muitas salas de doações ficam assim, na maioria delas vazias. E foi pensando nisso que o Hemocentro Regional de Maringá promove nesta época do ano uma ação voltada à conscientização de novos doadores e também de antigos, para que possam ajudar e normalizarem essa situação. O Hemocentro tem a sua estabilidade no momento, mas o que vale a pena chamar a população para doar, porque o doador que faz a sua doação em Maringá, ele pode contribuir em salvar a vida de toda a população do Paraná. Então, a Hemorrede são 23 unidades que o Hemocentro de Maringá pode estar fornecendo os hemocomponentes e ajudando a salvar vidas. Então, a doação em Maringá pode ir para todo o Paraná. Então, o pessoal que é de Maringá e de toda a região pode vir ao Hemocentro Regional de Maringá, faz sua doação para ajudar a Hemorrede Paranaense. Para ser um doador, existem alguns requisitos básicos que precisam ser seguidos à risca, como, por exemplo, estar em boas condições de saúde. Os critérios básicos são ter de 16 a 69 anos de idade, os menores de idade devem estar com o responsável legal presente, ter mais de 50 quilos de peso, estar saudável e portar um documento oficial com foto. Isso torna a pessoa candidata à doação, que depois vai passar por uma triagem e ser avaliado se naquele momento ele pode realizar a sua doação. E o sangue depois de doado eles vão analisar, fazer uma série de exames e tal, para poder saber se pode colocar numa pessoa, num doente que esteja precisando. É bem rigoroso. Falando em doente, presta atenção, o uso das canetas emagrecedoras disparou no Brasil. A importação desse tipo de medicamento já ultrapassou a de produtos populares, como os smartphones. Estão vendendo mais caneta para emagrecer do que celular, que é o sonho de consumo de muita gente trocar o celular, tal, não sei o quê. O celular já ficou. E quer saber, eu estava pensando isso recentemente, é símbolo de status, você ficar magrinho. Porque daí falar, ele teve ou ela teve dinheiro para comprar um negócio. Porque até R$2.500, R$3.000 é caro o negócio. Vamos ver. Poliptídeo sintético de aplicação semanal. Falando assim, pouca gente sabe o que é. Mas se falarmos em caneta emagrecedora, a Moema completou 8 meses de tratamento, somado a mudanças de hábitos alimentares e prática de esportes. Resultado? Reversão da pré-diabetes e da hipertensão arterial, além de perder 20 quilos. Comecei em maio do ano passado, acho que foi logo quando ela foi autorizada aqui no Brasil. Fez toda a diferença na minha vida. Dados do Ministério da Indústria e Comércio mostram que a importação de medicamentos fabricados com o hormônio do emagrecimento, como Ozempic e Mounjaro, aumentou 90% aqui no Brasil em 2025.
Volume que chama atenção por superar itens tradicionais, como salmão, pneus e até aparelhos celulares. Há ainda uma tendência de crescimento aqui no Brasil. Um relatório projeta que as compras devem saltar dos atuais 9 bilhões de reais para cerca de 50 bilhões de reais até 2030. O que deve contribuir para isso é a quebra da patente do princípio ativo do Ozempic. Os genéricos que vão chegar às farmácias prometem reduzir preços e ampliar massivamente o acesso a esses tratamentos. Como qualquer remédio, os médicos recomendam que o uso seja acompanhado por um profissional. E muito se engana quem acha que há uma canetinha inofensiva que faz milagres. Essas medicações são extraordinárias, mas elas geram uma perda de peso maior do que se a gente estivesse fazendo só mudança de estilo de vida, só dieta e exercício. O paciente não saber manusear a manutenção do peso depois, não saber manusear os efeitos colaterais, que na verdade não são tão limitantes, né? Mas que podem acontecer e o paciente pode vir a parar um pronto-socorro, por exemplo. Pelo amor de Deus. Tem muita gente já fazendo disso aí um vício, obcecado no negócio. Agora, até 2030, nós estamos em 2026. Até 2030, a previsão é que a indústria possa faturar 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Você imagina o que é de gente que vai entrar nessa onda, entendeu? É só você reduzir a quantidade de comida, fazer uma academia, uma ginastiquinha, uma caminhadinha, tal, entendeu? Para diminuir o tamanho do estômago, ó. Diminuir o tamanho do estômago, você vai comer menos, automaticamente você vai emagrecer. Mas o emagrecimento, o tratamento tem que começar na cabeça, senão não adianta nada. Aí vou colocar canetinha. Aí o cara fala assim, bom, já que eu estou no processo, então deixa eu comer um pouco mais, deixa eu tomar um pouco mais. Não sei, eu não cairia nessa aí. Não me convenceu ainda. Deixa a minha panceta quietinha aqui, ó. Demorou tanto tempo para conseguir, agora vai querer acabar do dia para noite. Deixa aqui. Vamos falar da panificadora Paraty, que é uma boa, sei lá, fazer uma boquinha, se alimentar, e lá tem coisa gostosa, né? Não é de hoje que a gente fala da panificadora Paraty, que fica na Teixeira Mendes, 1137, aqui em Maringá. Atenção para o telefone de lá, 999-32-9123. Você pode ligar e pedir que eles entregam, e é rapidinho lá. Saiba você, tá bom? E você pode ir lá, bater um papo, sentar, conversar. O ambiente é muito gostoso. Ou você pode adquirir, pegar, comprar um pão de milho desse na palha e levar para a família comer, todo mundo saborear, faz um cafezinho na hora e fica tudo certo. Tem muita coisa gostosa, doce, muita coisa gostosa, salgada. É uma panificadora de muito giro, de muito fluxo. Então sempre tem coisa fresquinha, nova, quentinha para você, tá bom? Panificadora Paraty. Os juros altos são apontados por empresários como um dos principais problemas da indústria brasileira. O quadro foi assim em 2025 e pode se repetir este ano. Ruim para todo mundo o negócio do juro alto. Vamos ver. Dessa linha de produção saem máquinas usadas na fabricação de tecidos. A empresa, com mais de meio século de atuação no mercado nacional e com exportações para a América Latina, viu o número de encomendas despencar. De 500 equipamentos fabricados 15 anos atrás, o número caiu para menos de 1/3 em 2024. E o ano passado fechou com mais redução nas encomendas. Detalhe, cada máquina dessas custa em torno de R$400 mil. E o que o seu cliente precisa para comprar essa máquina? Ele precisa hoje de taxa de juros baixa. E isso é o que nosso cliente está precisando no momento. Sem essa taxa? Fica muito difícil vender. Hoje fica praticamente impossível. O que acontece se seguir esse ritmo? Assim, desse ritmo a indústria têxtil brasileira vai perder. Então eu acredito que o empresário vai acabar deixando de ter estímulo de fazer a fabricação internamente para começar a importar e vir tecido pronto ou tecido de fora. Com a taxa básica Selic em 15%, os juros no final para quem precisa de dinheiro para investir nesse setor chegaram a quase 20% ao ano em 2025. O custo alto afasta os investimentos e faz a roda da economia girar menos.
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, as taxas de juros aparecem entre os 3 principais problemas enfrentados pelo setor industrial brasileiro, ao lado da elevada carga tributária e da demanda interna insuficiente. As fábricas também acabam contratando menos gente. E para dar fôlego a esse mercado de trabalho, seria interessante nós termos uma nova rodada de investimentos, ou seja, a ampliação da capacidade produtiva da economia, ou seja, ter fôlego no mercado para criar novos negócios, criar novas empresas, ampliar a capacidade produtiva da economia. E para isso, precisamos de investimentos. O momento agora é que, com taxas tão elevadas de juros, investir passa a não ser atrativo. Uma das maiores empresas de locação de equipamentos e máquinas pesadas para a indústria e construção civil viu o lucro da companhia cair quase 5% no último trimestre do ano passado. Isso aconteceu mesmo com o aumento da receita em 15%. Mas o que explica então a queda? Para suportar o crescimento, a gente acabou captando novas dívidas, tá? Então não só a gente pagou mais juros por conta do volume da dívida, mas também por conta do aumento da taxa de juros. É um abacaxi do caramba aí, ó. O governo é obrigado a deixar a taxa Selic alta para não ter inflação. Só que a taxa Selic alta trava um monte de coisa, inclusive investimento. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Para o governo administrar isso aí, e aí quem tem o capilézinho dá uma segurada, porque ele fica esperando o governo desenrolar, que é a palavra da moda, tem que desenrolar. Só voltando a falar sobre as canetinhas que a gente falou aqui agora, a canetinha, ela, para quem tem diabetes, para quem é obrigado a reduzir o peso rapidão, porque senão vai morrer, aí beleza, eu acho que até é válido. Agora, virou uma febre, porque muita gente está usando para estética, né? Para vaidade, para ficar esbelto, para ficar isso, aquilo, que virou uma febre. Em Maringá, assim como as grandes cidades e as pequenas também estão chegando agora, virou uma febre esse negócio da canetinha. Para quem precisa reduzir diabetes, reduzir peso, para controlar ou acabar com a diabetes, legal, bacana. O nosso secretário de saúde aqui de Maringá fez a redução de estômago já há muito tempo. Por quê? Primeira coisa que ele zerou na redução, diabetes, que sofria, incomodável. E a diabetes é uma doença silenciosa e perigosa. Vamos falar do Estação Chopp Brahma? O Estação Chopp Brahma fica aqui em Maringá, no Shopping Cidade. Já eu falo para você do Shopping Cidade. Lá tem risoto, né? A base do risoto tem abóbora cabotiá, tem risoto de alho poró, risoto de alho negro, 4 queijos, ou pode escolher a proteína também. Pode ser frango, pode ser peixe, pode ser carninha de porco ou medalhão de mignon, folhado a ouro 24 quilates. O chopp é o Brahma cremoso, pode ser o clarinho que você vê na imagem e pode ser o escuro também. Pode ser o chopp Spaten, o Stella, o Patagônia IPA, né? Estação Chopp Brahma fica lá no Shopping Cidade, aqui em Maringá. Você entrou na praça de alimentação, fica lá no cantinho. Mas para quem entra de carro pela Tuiuti ali, já dá de cara com a Estação Chopp Brahma do lado direito. Sempre tem música ao vivo, um ambiente maravilhoso para você levar a criançada, levar o terceira idade, né? É muito legal mesmo. E se você prefere vinho ao invés de chopp, também tem vinho bom, vinho de qualidade para você saborear lá no Estação Chopp Brahma, tá bom? Dá um pulinho lá, você vai gostar do atendimento de todo mundo lá. A Câmara de Paysandu impulsou ontem, terça-feira, o Nilson Estrabon, do PSD, na vaga deixada por Carlos Martins. Mexeu com as cadeiras da Câmara de Paysandu. Vamos ver. Aberta pelo presidente da Câmara, Michel Brustolin, a cerimônia de posse de Nilson Estrabon contou com o quórum legislativo e com a presença do prefeito Ismael Batista. Após o juramento de posse, Nilson Estrabon foi declarado empossado. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Nilson Ribeiro Chagas.
Nilson Strabon foi eleito suplente nas últimas eleições. Ele já exerceu 2 mandatos de vereador aqui na Câmara de Paysandu, inclusive na última legislatura. Agora ele retorna à casa e assume a cadeira deixada por Carlos Martins, que foi vereador por 5 mandatos. Conforme o presidente da Câmara, a cerimônia de posse faz parte da norma regimental da casa, após a renúncia do vereador titular da vaga. Nilson já foi vereador conosco já 2 gestões e hoje retorna à casa. Diz que o bom filho a casa retorna, até um ditado popular assim. E estamos aí trabalhando. O Carlos Martins hoje vai assumir assessoria no governo do estado e o Nilson vai trabalhar conosco. Nilson Strabon falou do sentimento em assumir novamente uma cadeira na Câmara. É uma alegria muito grande. Quero agradecer a todos os 586 votos que foram dados a mim, agradecer toda a população que está nos apoiando nesse momento. Então é uma grande alegria e vamos trabalhar para um Paysandu melhor. Além do prefeito, a sessão foi prestigiada pelo secretário de Saúde, Tiago Céfalo, e pelo ex-vereador e diretor da TV Maringá, Carlos Fenili. Toda posse é um momento de esperança, né? De que a população deposita a esperança naqueles votos que foram depositados nas urnas. Então, hoje, conhecendo o Nilson, sei que ele vai fazer um bom trabalho, é um cara sério e a população espera isso, né? Trabalho e vamos cobrar. O Nilson é um grande cara, um cara que eu tenho muita esperança por ele, mas nós, da imprensa, temos só a obrigação de cobrar que o trabalho seja feito. E na vida política, o Carlinhos já foi vereador ao lado dele aqui. Foi. Como eu te falei, o Nilson é um cara que tem... É um cara muito honrado e lutador, articulado, então eu tenho certeza que ele vai ser um grande vereador e vai honrar os votos que teve. Quando o Executivo manda um projeto para a Câmara e a Câmara analisa e avalia bem o projeto, ajuda o prefeito. Que muitas vezes o projeto vem e fica uns pontos que é interessante pôr no projeto através das emendas e muitas vezes isso ajuda o prefeito, ajuda a cidade a melhorar o projeto, e contemplar melhor aquilo que é o desejo do Executivo. E aqui hoje a gente só tem a agradecer à Câmara e hoje aqui novamente parabéns ao Nilson, que seja muito bem-vindo aí a essa Câmara e o Executivo está aí sempre à disposição. Primeiramente, parabenizar o vereador Carlos Martins, que acabou de renunciar. Ele passou 17 anos como vereador nessa Casa Legislativa e ajudou muito o município de Paysandu no seu desenvolvimento. E agora estou aqui prestigiando o vereador Nilson Strabon, que inicia-se o 3º mandato de vereador. Desejo toda a sorte do mundo e, assim, reafirmar o compromisso do Poder Executivo junto com o Legislativo, juntamente com o vereador Nilson Strabon, para a gente dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito na gestão do prefeito Ismael Batista. Parabéns ao prefeito, Parabéns ao vereador que toma posse, boa sorte, sucesso, parabéns, vai dar tudo bem. E o outro também que renunciou porque vai ser assessor parlamentar, tal, Ajeitaram as peças lá, importante isso daí. Deixa eu falar para você da Sonhare Colchões. A Sonhare Colchões é uma loja ampla, moderna, que fica na Avenida Paraná, em Maringá, entre a Brasil e a Santos Dumont, onde a Adriana está lá para atender você com muito carinho. E é de lá que a Adriana fala conosco. Já passou o Natal e você está aí sofrendo com falta de colchão? Vem pra cá que nós temos toda a linha de solteiro aqui da Sonhare Colchões com descontos imperdível de fecha-ano. É aqui na Sonhare Colchões. Vem pra cá que você vai fazer a melhor escolha com parcelamento facilitado. Esperamos vocês. Olha que maciez, Léo. Vou apresentar pra vocês. Olha essa bicama, que praticidade. Chegou visita aí na tua casa, chegou um parente que você não estava esperando, ou até mesmo você que precisa colocar os teus filhos no mesmo quarto. Olha que incrível essa bicama, olha que acabamento, super macio, super prático de você estar manuseando. Vem aqui para a Sonhare Colchões e consulte as cores disponíveis. A gente tem muita opção para você fazer o melhor negócio. Vem para cá. Muito bem, Adriana, tá dado o recado da Sonhare Colchões aqui em Maringá. Uma das lojas que mais vende colchão, A Adriana tem agilidade no negócio, sempre preço bom, mercadoria de qualidade, rapidez na entrega, ela é fera. Preste atenção nesse caso que vem do nosso Borba Gato, próximo da gente aqui em Maringá. Envenenamento seria
gatos estão aparecendo mortos no bairro. E aí intriga todo mundo, porque geralmente o gatinho é o bichinho de estimação, faz parte de uma família. E aí você imagina como é que deve estar o clima. O Rodrigo Lucas explica pra gente, vamos ver. O espaço onde a Joana ficava agora está assim, vazio e sem vida. Na casa da Juliette, que era tutora, agora só restam saudade e lembrança de momentos bons vividos ao lado da sua gatinha. De muita indignação e tristeza de que isso esteja acontecendo aqui no nosso bairro, né? Porque não foi só com ela, foi também com o gatinho que frequentava aqui em casa, que é o Romeu, o gatinho da minha vizinha. E tem mais relatos também de que isso vem acontecendo com frequência no bairro. Então, o que fica é a saudade, a indignação de que isso tenha acontecido, porque ela era uma gatinha que todo mundo da rua conhecia. O caso aconteceu no bairro Borba Gato, em Maringá. Os gatos foram encontrados nesta situação, já sem vida pelos tutores. As imagens são impressionantes e mostram a crueldade com que esses animais foram envenenados. Na cadeira, a indignação dos moradores, que agora clamam e pedem por justiça. Meu pai viu ela com vida pela última vez, umas 5 horas da manhã, quando ele acordou para fazer um café. E às 7 horas da manhã, quando eu levantei, eu notei alguns sinais assim esquisitos pela casa. Então, umas salivas, alguns dejetos assim, em locais estranhos. Eu falei, tem alguma coisa anormal acontecendo. Então, já vim na cozinha, já preparei o antídoto, né, carvão ativado, e fui procurar ela. E primeiro procurei na rua, fiquei chamando ela, né, Joana, Joana, Joana. E daí, quando eu tirei o lençol assim para olhar debaixo da cama, ela já estava sem vida, mas ainda quente. Então, assim, aconteceu entre esse interim das 5 da manhã às 7h15. Porque o corpinho dela estava quente ainda. E a preocupação de vocês é que isso possa acontecer com outros animais aqui também do bairro, né? Com certeza, porque tem relatos, como teve muita repercussão na rede social, eu tirei prints de pelo menos 10 pessoas relatando, né, moradores e ex-moradores do bairro, falando que isso aconteceu com os animaizinhos deles também. Tanto aqui nas Bipirunas, quanto na Rua dos Ipês, Alecrins, enfim, aqui nas proximidades. Então, assim, tem alguém praticando esse crime com frequência. A PM e a Guarda Municipal foram acionadas e os moradores chegaram a registrar um boletim de ocorrência. Para casos como esses, se o autor for pego, a multa pode chegar a R$40 mil. A gente tem 3 leis específicas nesse caso aí que a gente está acompanhando. Então, a primeira delas é a lei de maus tratos, que é de minha autoria, que ela fala que em caso de morte desse animal, então se o animal vier a óbito, a multa é R$20 mil. Então, no caso, são 2 gatos, essa pessoa, se for identificada, vai levar uma multa de R$40 mil. Essa multa ela fica no CPF, vai para o imóvel da pessoa, se tiver imóvel, dívida ativa, pode até perder o imóvel. Bom, uma outra lei também na nossa autoria, que ela fala sobre a questão da venda do chumbinho. O chumbinho é algo ilegal, é crime você vender, e o estabelecimento que for identificado que vendeu esse chumbinho, esse veneno que é irregular e ilegal, ele vai receber uma multa de R$5 mil e pode ter o seu alvará de funcionamento cassado, ou seja, fecha essa empresa que vende esse material, porque não é só o cara que está envenenando os animais, também o errado é aquele que está vendendo esse chumbinho, que isso é ilegal e é crime. E é claro que tem uma terceira lei, que é a Lei 9.605 de 98, que é a lei federal, e aí já fala da questão criminal. Então, se a pessoa for localizada, ela vai responder criminalmente e pode até puxar uma cana. Que pena, né? Que judiação. Se tiver alguém mesmo no bairro fazendo isso aí, já sabe que se for pego, vai doer no bolso dele. 2 gatos, R$40 mil, mais as outras multas aí. Então, eu não gostar do gato não me dá o direito de eu matar, você concorda? Ainda mais sabendo que o gato é como se fosse uma pessoa da família. Aí como é que eu vou achar que eu tenho o direito de tirar a vida do gato da pessoa? Porque eu não gosto de gato, porque o gato me incomoda. Entra num acordo, conversa com a dona, né? Ela falou, o seu gato assim, assim, assado, tá vindo aqui, conversa. Mas ter a coragem, a frieza de envenenar
para ver o gato morto, para cá. Não, aí não dá, né? Pelo amor de Deus. Não sai daí não, esse é o Bora Maringá. A gente faz um intervalo, coisa rápida, a gente volta já já, porque tem muito mais notícia para você aqui, já já. Bora Maringá, oferecimento Shopping Cidade, muito mais para você. A inovação chegou com a bilhetagem digital para os usuários da TCCC e Cidade Verde. Com o aplicativo BPay Bilhete Digital, você faz compra de créditos pelo Pix, acessa e libera a catraca. Tudo pelo seu celular. Baixe o app BPay no Google Play ou App Store. As inovações não param por aí. Agora você pode pagar a tarifa com cartão de débito ou crédito com aproximação diretamente na catraca do ônibus. Nova bilhetagem digital BPay. Inovação, praticidade, agilidade. TCCC e Cidade Verde. Investindo para modernizar. A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aqui, até você. Produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. É o agro mudando de fase. Com a força da Copel. Pura energia. Tex agora é Penha Express Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para 3 estados do Brasil, mais o Distrito Federal? Consulte a Penha Express Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Penha Express Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Penha Express Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Penha Express é rapidinho, rapidinho. Ligue 44-3221-1111. Bora Maringá, oferecimento Shopping Cidade, muito mais para você. Muito bem, estamos de volta. Esse é o Bora Maringá para você. Obrigado pelo carinho. Todo mundo tá mandando mensagem de texto, interagindo, falando, né, dando opinião. Alô, Elivete, meu amigo, em Água Boa, né? Sempre tá ligado na gente. Ali em Camargo, o Mauro lá em Sarandi, né? A nossa amiga Rúbia, que sempre manda mensagem, estando ela na Flórida, lá nos Estados Unidos. Nós somos chique, pensa o quê? Com a criatividade, um especialista em tecnologia transformou equipamentos antigos num scanner capaz de digitalizar documentos históricos. Olha a ideia que o cara teve. Curioso, vamos ver. São mais de 80 mil caixas de documentos e 14 mil microfilmes que contam a história de Curitiba. O arquivo público possui desde alvarás antigos, fotos e documentos, até registros históricos. Esse aqui é o mais antigo, um livro de 1797 com o registro dos primeiros terrenos da cidade. Tudo escrito à mão. Por algum evento que ele esteja ligado, ele adquire um valor histórico e nós temos que ter todo o cuidado com a preservação dessa documentação. Atualmente existem vários equipamentos para digitalizar documentos e fotos, mas parte desse acervo precisou de um cuidado maior. O desafio foi montar um equipamento que pudesse escanear documentos mais sensíveis e maiores, como antigos mapas da cidade, por exemplo. A solução veio em forma de criatividade e um pouco de improviso, com máquinas que estavam sem uso, abandonadas. O Fábio conseguiu consertar uma velha máquina dos anos 60, substituiu um tablado de madeira por vidro, projetou a iluminação e instalou uma câmera fotográfica por cima. Com isso, fez um sistema de captura digital que consegue digitalizar os documentos sem nenhum risco de danificar os originais. Se você fizer por parte, você perde a integridade da documentação. Então, ele não se torna um documento considerado original. Ele também já ajudou a consertar outros equipamentos antigos que estão sendo usados para catalogar os documentos. Se fôssemos atrás de um equipamento mesmo produzido para isso especificamente, o custo estaria em torno de R$500 mil e não atenderia o tamanho da documentação que nós temos ali. Esse aí usa a criatividade e a inteligência para as coisas boas, né? Infelizmente tem gente que usa a criatividade ou a habilidade intelectual para fazer coisa errada, para dar golpe nos outros, enganar, ficar ligando, né, perturbando para tomar dinheiro das pessoas. Infelizmente é assim.
Vamos falar da Feira do Produtor, que hoje tem feira? Sim, senhor. E começa logo mais às 3h30 da tarde, 4 horas. Tá todo mundo lá. Olha o nosso amigo Reginaldo aí, ó. O Reginaldo sai lá de Nova Esperança com a equipe dele e ele traz ovos de qualidade, né? Quem compra os ovos do meu amigo Reginaldo sabe disso, né? Tem procedência, tem qualidade. O Café Buoso também está lá na feira, meu amigo Natal, Dona Elizabeth, a Dona Beth, e aí você pode levar um café verdadeiro. Olha só, você está vendo ele antes de moer, você vê moer, leva ele quentinho na embalagem, mas tem uma outra família Buoso que é badalada lá na feira. Embutidos Buoso, o William, o pai dele, o seu Antônio, tradicional, faz o torresminho para você saborear lá na hora. Tem uma bebidinha, tem uma mesinha para você sentar, fazer uma resenha. Tem espetinho de frango, kafta de carne, o xixo, tem um monte de coisa legal. Mas se o seu negócio é pastel, aí é com o Yoshi e o Issal, que os dois estão lá, né, com uma equipe enorme. Mais de 30 funcionários lá para poder atender a demanda. Hoje o bicho pega. E o São Pedro vai ajudar no tempo também, né? Então tem Feira do Produtor hoje. E você está convidado a dar uma passadinha por lá. Segunda-feira choveu, judiou deles lá, mas vamos torcer para que o tempo fique bom. Feira do Produtor aqui em Maringá, uma tradição de muitos anos. A Secretaria de Ação Social realizou um balanço sobre todas as ações realizadas em 2025 aqui em Maringá. Vamos ver? A Secretaria de Assistência Social de Maringá também tem realizado um ótimo trabalho em 2025. Muitos trabalhos realizados. Quanto a isso, eu converso agora com o secretário que está aqui ao meu lado, Leandro Bravin. Secretário, conta pra gente, fazendo um resumo de 2025, né? Como é que você avalia esse ano que passou? Foi um ano positivo para a Secretaria e também já fazendo algumas prospecções para os trabalhos que serão realizados no ano de 2026. Olha, o ano de 2025 foi um ano bem desafiador. A gente realizou várias promoções de projetos sociais lá dentro do próprio CSU, que é o nosso Centro Social Urbano. Realizamos vários projetos voltados a pessoas em situação de rua, como Reintegrando, que são ações com as pessoas que estão em situação de rua, onde ele tem toda essa conexão e essa escutativa com essas pessoas que se encontram em momentos difíceis, em situação de rua. Então a gente realizou vários serviços de convivência, fortalecimento de vínculo, inauguramos lá em Floriano, inauguramos lá no CSU também. Fizemos várias ações sociais, né? 2 grandes festas, né? Que é a Festa das Nações e da Canção, que a gente realizou, além do casamento comunitário. Então foram várias ações que a gente desenvolveu em 2025, que a gente leva agora para 2026 com um grande desafio, né? Inaugurar agora em 2026 o Restaurante Popular, que vai ser ali no Jardim Alvorada. Já tem a prospecção de ainda inaugurar ainda no segundo semestre o Restaurante Popular lá no Conjunto Requião. Então são ações que a gente vem desenvolvendo, que é para a população de Maringá. Vários serviços na área do idoso, como a inclusão digital, onde o idoso teve esse contato, né, com as tecnologias, com o smartphone, com o computador. A gente fez isso dentro do nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então foram várias ações em 2025 que a gente realizou. E em 2026 tem muitos projetos que vai trazer cada vez mais essa aproximação da população com a Secretaria da Assistência Social. Tá aí, falou o Bravin, que está trabalhando pra caramba, né? Porque tem o pai Bravin e tem os 2 filhos. Tudo está na política. Mas também com a quantidade de voto que o pai sempre teve, sobra, né? Sobra voto aí. Vamos falar de uma coisa. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Maringá falou com a nossa equipe de reportagem sobre a movimentação do comércio nesse final de ano. E outros assuntos também de mercado. Interessante para aquele comerciante que é filiado assim. Vamos ver. Final do ano de 2025 já foi, as festas realizadas, muita movimentação no comércio, embora aqui em Maringá Encantada ainda foi adiada para mais um período. Mas como foi a movimentação de final de ano para o comércio? A volta da Maringá Encantada para a área central, presidente da ASSIM, professor José Carlos Barbieri, como foi? Conversando com vários empresários que estiveram na Vila Gastronômica, bem como alguns que têm lojas ali no entorno da Praça Raposo Tavares, elogiaram muito, disseram que pudemos unir
o comerciante com o consumidor e também as famílias que puderam usufruir de toda aquela área, bem como do parquinho, do artesanato e também das barracas que estavam compondo a Vila Gastronômica. Havia uma preocupação, né, no ano passado, no ano retrasado, na verdade, 2024, por conta das obras aqui do eixo monumental. Esse ano a gestão do prefeito Silvio Barros conseguiu fazer ali um corredor da Praça da Catedral até a praça ali da Prefeitura, enfim, para a Getúlio Vargas. Isso propiciou mais movimentação. Isso ajudou bastante. A gente, claro, espera que a praça ali da Prefeitura seja finalizada o mais rápido possível, bem como também a gente espera a reforma da Praça da Raposo Tavares, praça da antiga rodoviária, que claro que quando tiver tudo pronto, mas também ali o centro de eventos Oscar Niemeyer, com certeza essa região vai ser muito valorizada e vai atrair cada vez mais pessoas que vêm fazer turismo, bem como que vêm consumir na nossa região. Esse primeiro ano de trabalho, por exemplo, do prefeito Silvio Barros, esse envolvimento com a sociedade civil organizada, com a ASIM, Associação Comercial, até por conta das festividades aí do final de ano, como o senhor avalia? Eu avalio o seguinte, quem tem a caneta na mão, que é o prefeito, ele tem que usar exatamente o que a sociedade civil de Maringá é, uma sociedade organizada, que pensa no coletivo, que quer sempre contribuir. Então, assim, sempre que for demandada, com certeza irá contribuir, porque a gente quer uma cidade cada vez mais próspera, com mais comércio, com a indústria, o serviço também pujante, para que a gente possa atrair mais pessoas, automaticamente as nossas empresas poderem crescer, gerando cada vez mais emprego e renda. Então, essa aproximação a gente vê como muito positiva e a gente vai sempre contribuir quando formos demandados. A Associação Comercial e Industrial de Maringá é uma das mais atuantes do país. Tanto é que vem gente do país inteiro ver como é que é o sistema que eles trabalham para copiar e implantar lá na cidade deles. Você sabia disso? Por exemplo, o Observatório Municipal foi criado aqui em Maringá e copiado pelo resto do Brasil, só para você ter uma ideia. Então, estão trabalhando. É isso aí. O PROCON de Maringá tirou algumas dúvidas dos pais nesta volta às aulas, né? Os pais estão comprando material escolar. E aí, estão pagando preços justos ou não? Ou estamos sendo lesados? Rodrigo Lucas, fala com a gente. 2026 chegou e com ele também vem as contas para pagar, IPVA, IPTU... E agora, material escolar e principalmente matrícula das crianças. Quanto a isso, eu converso agora com a Coronel Odilene, presidente aqui, diretora do PROCON de Maringá, para falar um pouquinho sobre essa questão, né? Os direitos e deveres, principalmente dos pais, quando vão fazer a matrícula dos seus filhos. O que os pais têm que estar cientes, têm que saber para não cair em uma furada e não terem que procurar o serviço do PROCON para reclamar? Primeiro, ele tem que ler muito bem o contrato, verificar qual que é a data do pagamento da mensalidade, verificar se tiver que fazer rescisão, porque muitas vezes as pessoas são transferidas e precisam tirar o filho da escola. Se houver rescisão, qual que é a condição? Tem multa, não tem multa? Como é que funciona? No caso de transferência desse aluno, o que acontece na transferência e principalmente juros de mora, ou seja, se ele atrasar a mensalidade, quantos por cento de juro que ele vai pagar. Então, ele tem que ler esse contrato e estar bem ciente disso. A outra coisa que ele precisa saber é que, quando ele vai fazer a matrícula do seu filho, ele precisa verificar a taxa de matrícula. É comum as pessoas cobrarem a taxa de matrícula, mas a taxa de matrícula ela tem que ser descontada da anuidade. A escola não pode determinar material, marca de material e nem local para que os pais comprem. Então existe um monte de material que às vezes compra e sobra do ano anterior, que se ele der uma garimpada, ele vai economizar, vai precisar comprar menos material nesse momento. Então fica a dica aí da comandante Aldilene, ela que está ocupando o cargo de chefe, né, do PROCON aqui de Maringá. Então toda a dica aí necessária para os pais que estão cabeça quente agora comprando, né, para um filho. Quando tem 2, 3, a fila, a conta é bem maior, não tenha dúvida. A gente vai chegando ao final de mais um Bora Maringá. Só lembrando que o Bora volta amanhã às 8h15. Mas o Léo Júnior está de volta logo mais às 18h50 no Band Cidade, no seu comecinho de noite, antes do Jornal da Band, tá bom? Fiquem todos com Deus, aproveite bastante a sua quarta-feira
Até mais à noite. Tchau. Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você.